Então a gente pode começar falando daquilo que aconteceu ontem e também sobre o Corinthians, né? O Corinthians que perdeu, o campeão brasileiro perdeu ontem. Já fim de festa, só com três titulares, mas cabe a discussão, né? É isso mesmo, bacana. Vocês não acham que teve uma facilidade para o esporte escapar com o fato do Corinthians ter colocado não a sua principal força para jogar? Ou isso não interessa nada? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e sobre o que o Corinthians vai fazer, porque o professor Carille, que conversou com o Flávio, já sabe que o cofre não será farto, não será... Vamos abrir o cofre para trazer o Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Começa com você, Flávio. Bom, o resultado normal, né? Era de se esperar que o Sport ganhasse o jogo, o Sport lotou a casa, estava desesperado e ganhou o jogo. Um jogo que pro Corinthians não fazia a menor diferença. E eu entendo que não era problema do Corinthians mesmo. O Corinthians tem que jogar o jogo dele. O Corinthians tem que cuidar da vida dele. E digo mais, se não fossem as premiações de final de ano, né? Tem prêmio CBF, da ESPN, o troféu Mesa Redonda e tal. Eu acho que o time do Corinthians já teria dado até férias para os jogadores. Alguns já na semana passada. Alguns até já estão, né? E é normal, cada um cuida da sua vida. O calendário 2008 vai ser apertadíssimo, tem Copa do Mundo, tem um monte de eventos. Começa dia 17 já de janeiro. Já começa o Campeonato Paulista dia 17. Então, e muita gente da Copa São Paulo vai provavelmente jogar no time principal. Então, quer dizer, praticamente não vai ter folga, não vai ter tempo de preparação. Então, o Corinthians tem que se preocupar com ele. Cada um que cuide da sua vida, cada um que sabe de si. Que tivesse competência e não dependesse dessa última rodada. Portanto, eu não tenho nada contra. Pra mim, normal. Cada um que cuide de si. Quando o Grêmio poupou jogadores, você disser, eu gosto. Não, mas o problema é do Grêmio. Não podia não dar certo, deu certo. Acabou. Ele não ganhou porque ele poupou, mas ele achou que deveria poupar. Tem uma estratégia de trabalho. Cada um cuida de si. O Corinthians tem nada que ver com o resto. O Corinthians cuida da vida dele. Corinthians e qualquer um, né? Corinthians, Grêmio, Palmeiras, seja lá quem for, claro. Legal. Diga, José Manuel. Eu também sou nessa linha de que cabe à equipe escolher os jogadores que ela quiser colocar em campo. Facilita a vida do adversário? Facilita. O Grêmio fez em várias rodadas isso. Mandou a campo um time alternativo. O Flamengo, quando precisava, também fez a mesma coisa. O Botafogo poupou os jogadores. Todo mundo, na hora que precisa, faz. Então, eu acho que cabe ao adversário que se sentiu prejudicado, e eu não vi ninguém reclamando abertamente. O Coritiba, o discurso dele que ele caiu em jogos anteriores. O Botafogo, o discurso dele, porque o Grêmio colocou um time sub-19 ali, praticamente, contra o Atlético Mineiro, está fora da Libertadores. O Atlético pelo menos está em nono na expectativa aí, e ninguém no Botafogo está reclamando. Perdeu a classificação nos jogos que ele deixou de ganhar contra adversários até mais fracos, jogando dentro de casa. Fica meio estranho, você pode dizer, bom, tá aí um jogo que seria duro pro esporte, mas tá na conta de todo mundo. Ó, esse jogo aí o Corinthians vai poupar porque já é campeão, a gente tem que ganhar, é esse anterior, é o outro, nós temos que ganhar o nosso jogo para não depender deles. Ou seja, quem que vai reclamar? O Avaí não ganhou o jogo dele e já estava lá embaixo, né? Coritiba e Vitória, Coritiba que estava fora e entrou. Ele perdeu em casa para o São Paulo e perdeu o jogo dele aos 49 do segundo tempo. Não há muita margem de reclamação de quem pode se sentir prejudicado aí, Vanderlei. Então acho que o Corinthians, cada um tem que cuidar mesmo da sua vida, fazer o seu planejamento de acordo com o seu calendário. Esse calendário que precisa ser melhorado. O Real Madrid disputa tudo, todos os campeonatos e chega às finais. Aí quantos jogos fez no ano? 60, mais ou menos. Vamos arredondar, 60. Aí pega mais um brasileiro que joga várias competições, a versão, né? É que aqui tem mais competição até, 80 e não sei quantos jogos. Isso precisa melhorar. É por isso também que aí o Vampeta vem aqui e fala, o Real Madrid não joga com tantos reservas. Joga sim, poupa muitas vezes, mas talvez nem tanto, né? Aí você tem que observar isso. Pô, ele faz 60 jogos no ano. O clube aqui faz 87, 83, 84, 80 jogos. Então ele precisa, numa hora ou outra, poupar, não tem como. E o Bruno? Quero ouvi-lo, Bruno. O Zé Manuel falou sobre o calendário, eu concordo totalmente, né? Tem essa diferença sim, diferença de mais ou menos 20 jogos que são os estaduais. A diferença é essa, os estaduais que fazem essa diferença, porque
O Real Madrid, que o Zé citou, joga Campeonato Espanhol, como aqui joga um brasileiro, joga a Copa do Rei, como aqui joga a Copa do Brasil. Na Copa do Rei eles poupam nas primeiras fases contra times da terceira divisão, da segunda, e joga a Liga dos Campeões, como aqui jogam a Libertadores. A diferença é o Campeonato Estadual. Isso que deixa o nosso calendário muito apertado. É um campeonato que está aí por uma questão política. Então, esse mesmo campeonato vai começar dia 17 de janeiro. O Campeonato Brasileiro terminou ontem, dia 3. Teoricamente você tem férias de um mês, né? Então dia 3 de janeiro, dia 4, os times estão voltando e já tem que jogar no dia 17. Então é natural que quem já resolveu essa situação, antecipe as férias de alguns jogadores, porque dia 17 de janeiro já tem competição, já tem jogo oficial, então não tem muito o que fazer. O calendário atrapalha e também a questão da motivação. Mesmo se o Corinthians estivesse com o seu time completo, não seria o mesmo time que enfrentou o Palmeiras, por exemplo, naquele clássico que o Palmeiras podia encostar no Corinthians. É outra motivação. Naquele dia o Corinthians foi para uma decisão. Ontem mesmo, se fosse o time completo, não seria uma decisão. A concentração não é a mesma. E aí não tem jeito, aí é do ser humano, não é nem de sacanagem. Ele sabe, é diferente jogar uma decisão de jogar um jogo que para ele já não tem tanta importância. E eu lembro de alguns casos de campeões. O depois de campeão não ganhou mais. Ele perdeu 2 e empatou uma. E 2 jogos com os titulares. Eu lembro de pelo menos 2 casos também que os reservas de times campeões na última rodada venceram, que poderiam mudar coisas e fizeram a sua parte. O São Paulo em 2006 era campeão, jogou com o Paraná Clube. O último jogo, o Paraná brigava com o Vasco por uma vaga na Libertadores. O São Paulo empatou com o Paraná. Só que o Vasco não fez a parte dele. O Vasco também empatou o jogo dele, então o Paraná entrou. Mas o São Paulo segurou o Paraná ali com os reservas. O Vasco que não fez a parte dele. E o ano passado, o Palmeiras jogou com o Vitória em Salvador. O Vitória brigando para não cair. Com o time reserva, os reservas do Palmeiras ganharam do Vitória. Que os outros também não ganharam, o Vitória ficou. Mas os reservas do Palmeiras também ganharam o jogo fora de casa com o Vitória. E os times do Corinthians que jogou ontem não é muito pior do que o do Sport. Tanto que foi 1-0. Poderia ser 1-0 pro Corinthians, poderia ser 0-0. Então eram times mais ou menos no mesmo nível.